Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Nosso Chega Mais Perto de hoje tem como título Para Deus tudo é possível. Por isso, pega a sua Bíblia, prepara o seu coração, põe atenção aqui por favor na tela e vamos juntos meditar nesse assunto tão importante para fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada nesse ano novo. O texto bíblico é Mateus 19, a partir do versículo 23 até o versículo 26, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, ou no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e lhe disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Bem, meus amigos e minhas amigas, esse é um texto importante da palavra de Deus. Para você entender bem esse texto, nós temos que analisar um pouco o contexto. Veja, Jesus estava num certo lugar quando se aproximou dele um jovem muito rico. E esse jovem se aproxima de Cristo e pergunta assim: Senhor, o que eu devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? E ele esperava de Jesus talvez uma resposta diferente, mas Jesus deu uma resposta que o surpreendeu. Jesus disse assim: se você quer entrar no reino dos céus, é muito simples, guarda os mandamentos. Aí ele pergunta: quais mandamentos? Então Jesus menciona alguns mandamentos, referindo-se aos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. Em outras palavras, Jesus disse a ele: guarda os 10 mandamentos. E aquele jovem, de forma impressionante, ele olha para Jesus e disse: Senhor, os 10 mandamentos? Isso eu guardo desde a minha infância, eu nasci nessa fé, eu nasci nessa igreja, eu conheço tudo isso, eu pratico isso desde que eu nasci. O que me falta ainda? Veja que esse jovem tinha uma certa convicção e uma certa segurança para dizer a Jesus: eu guardo os 10 mandamentos desde a minha infância, o que me falta ainda? E aqui tem um detalhe interessante, sabe? Esse jovem era obediente a todas as regras e leis que ele havia aprendido, incluindo ou inclusive os 10 mandamentos. Mas ele não sentia a salvação, não se sentia salvo. Então alguma coisa dentro dele não estava bem. Aí ele fala assim: tudo isso eu faço, eu guardo desde a minha infância. O que me falta ainda? Aí Jesus fala uma coisa impressionante. Fala assim: ok, você quer ser perfeito, então vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, aí você vem e me segue e você vai ter um tesouro do céu. E o texto bíblico, eu não li esse texto, mas eu vou mencionar agora, Mateus 19, verso 25, 21 e 22, fala assim: Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aí o 22 fala assim: Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então veja que Jesus, quando fala de forma muito mais direta a ele, Jesus dá uma sacudida nele. E ele vai embora triste, aborrecido, porque era muito rico e não estava disposto a vender os seus bens e dar para os pobres. Então eu pergunto, será que ele guardava os 10 mandamentos mesmo? Será que ele obedecia aos princípios de Deus de verdade? Ou será que a obediência dele era uma coisa mais externa, aparente? Será que era uma coisa mais formal? Porque o formalismo está presente em todos os lugares e é muito mais fácil manter uma aparência do que viver a verdade na essência. E esse jovem foi embora e não voltou mais. Simplesmente a Bíblia não fala mais o que aconteceu com ele. E aí, diante dessa situação, diante desse quadro, diz o verso 23 em diante, que foi o texto que eu li, diz que então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí no verso 24, Jesus fala assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Com essa declaração de Cristo acontece algo impressionante. Os discípulos ficam super assustados, super confusos, e não somente eles, todos daquele momento, daquela época. Sabe por quê? Porque havia uma crença, havia um entendimento na cabeça e na cultura dos judeus de que uma pessoa rica era uma pessoa abençoada e uma pessoa pobre era uma pessoa amaldiçoada. Aliás, se você parar para observar nos dias de hoje, ainda existem muitas pessoas que têm essa visão.
Muitas pessoas acham que uma pessoa próspera, que tem dinheiro, que tem casa, carro, bens materiais, a visão que a sociedade tem é que essa é uma pessoa abençoada. E aquele que não tem nada, que é uma pessoa pobre, que passa necessidade, a visão que a sociedade tem hoje é que essa pessoa não é abençoada. Veja que a nossa visão está errada. Quem foi que disse que uma pessoa rica financeiramente é uma pessoa abençoada e uma pessoa pobre financeiramente é uma pessoa amaldiçoada? De onde surgiu essa ideia? Mas essa ideia havia naquele tempo e ainda existe nos dias de hoje. Aí Jesus então fala algo que mexe com a cabeça deles. Fala assim, ó, é muito difícil um rico entrar no céu. E diz assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Quando Jesus fala essas palavras, Jesus dá um nó no cérebro daquelas pessoas, elas não entendem, não entra na cabeça deles. Como é que um rico que é abençoado, uma pessoa rica que é uma pessoa totalmente abençoada por Deus, e Jesus fala que é tão difícil entrar no céu assim, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí eles pensaram, se um rico que é abençoado é tão difícil assim ser salvo, então coitado do pobre que já é amaldiçoado, aí que não vai se salvar mesmo. E aí vem a pergunta que os discípulos fizeram. E essa pergunta, ela é uma pergunta bastante importante. Veja só o que diz o verso 25. Estamos em Mateus 19, verso 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Veja que essa pergunta é uma pergunta pertinente, porque se na cabeça deles, o rico que era abençoado, era tão difícil ser salvo, assim como Jesus havia dito, então coitado do pobre. Aí vem a pergunta, Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? E aí vem a resposta de Cristo no verso 26, que é a razão do nosso tema hoje. Jesus disse, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Analisemos o verso 26. Jesus fala assim, isso o quê? A salvação. A salvação é impossível aos homens. Então presta atenção, meu irmão e minha irmã. A salvação é impossível aos homens. Por quê? Porque não é o homem que pode salvar a si mesmo ou salvar o outro. A salvação é algo, humanamente falando, impossível. Nós, como seres humanos, estamos perdidos. Não há salvação vinda do próprio homem, pelos méritos humanos, pela capacidade humana, pela obediência humana, por tudo que o ser humano seja capaz de fazer. Então Jesus fala assim, isto é impossível aos homens. A salvação é impossível para os homens. Aí ele termina falando assim, mas para Deus tudo é possível. Esse tudo é no sentido de salvação. Entendeu? Ou seja, para Deus é possível o rico ser salvo e o pobre também. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte, é impossível para o rico ser salvo e para o pobre também. Mas para Deus é possível. Olha que resposta impressionante e que assunto incrível esse. Então, meu amigo, Jesus foi claro, a salvação não é um atributo humano, a salvação não vem de mim, não vem de você, a salvação vem de Deus, é um presente de Deus. E atenção, a Bíblia é clara, o que é impossível para os homens, no caso da salvação, é possível para Deus. Então, há salvação para você e há salvação para mim. Há salvação para o rico e para o pobre. Há salvação para o patrão e para o empregado. Há salvação para a pessoa famosa e para a pessoa anônima. Há salvação para quem frequenta a igreja A ou para quem frequenta a igreja B ou para quem não frequenta a igreja nenhuma. A salvação está disponível para todos. Agora, atenção, eu não estou dizendo que a pessoa vai ser salva do jeito que ela está, conforme ela está, sem mudança nenhuma. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a salvação está disponível para todos. Para todos. Para o pior ser humano da terra, a salvação está disponível para ele. Agora, é claro, para ele ser salvo, ele precisa aceitar Jesus como Salvador, ele precisa se entregar a Jesus e aceitá-lo como Senhor da vida dele. Claro, você não pode falar assim, irmão, Jesus morreu para salvar todo mundo, está todo mundo salvo, não importa se a pessoa é fiel, não é fiel, se fuma droga, se não fuma droga, se bebe, se não bebe, se é uma pessoa agressiva ou não é, se é uma pessoa orgulhosa ou não é. Ou seja, não é assim, a salvação está disponível a todos, então todo mundo vai para o céu. Não, só vai para o céu quem aceitar Jesus como Salvador, quem se entregar a Ele completamente, aí sim, esta pessoa será salva. Mas o que eu estou dizendo hoje, baseado nesse texto, é que a salvação é possível para todos nós. Não por nós, mas por Deus. Mas a salvação está disponível. E é possível que todo mundo seja salvo? Claro que é possível. Porque Jesus morreu para todos.
Então entenda, a salvação não vem do homem, vem de Deus. E a salvação é algo impossível para nós mesmos, por nós mesmos. Mas para Deus é possível todos serem salvos. Portanto, meu amigo e minha amiga, há salvação para cada um de nós. Para a senhora, para o senhor, para o marido, para a esposa, para os filhos, para o pai, para a mãe, para o vizinho, para a vizinha, para todos nós. Há salvação para você. É para você mesmo. Você que está me assistindo agora em casa, ou no escritório, ou viajando, ou no hotel, ou quem sabe na fazenda, ou numa chácara, ou você está me assistindo, quem sabe, no outro ambiente qualquer, ou você está vendo essa mensagem dentro de um ônibus, ou dentro de um avião, ou até mesmo dentro de um carro. Você está assistindo essa mensagem agora e é com você que eu estou falando. Deus tem um plano para você, Deus tem um chamado para você, Deus tem salvação para você, há salvação para você. Mesmo que você se sinta mal e diga eu não mereço, você não merece mesmo, claro, eu também não mereço, ninguém merece, mas há salvação para você. Então, não fica com a cabeça baixa, não desista, não desanime, não retroceda, não volte para trás, levanta a cabeça, olha para frente, olha para cima, a mão de Deus está sobre você, o poder de Deus está sobre você, Deus pode hoje mesmo mudar sua vida completamente. Eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. Isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Amém? Amém? Diga amém. Vai, diga amém. Mais alto, diga amém. Sim, amém. Louvado seja Deus. Então vamos fazer o seguinte, eu vou orar por você e você ora por mim também. E vamos fazer uma outra coisa? Frequenta a igreja adventista. Procure uma igreja adventista. Procure o pastor, procure os anciãos, as anciãs, os líderes. Fala que você assiste os nossos vídeos e que eu lhe convidei para você ir à igreja. A nossa igreja vai te receber com tanto carinho, os pastores vão te receber com tanto carinho e você vai ver a bênção que será na sua vida. Tenha certeza disso. Amém? Vamos então orar. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe este homem, esta mulher que ora comigo e que acaba de tomar uma decisão de se entregar completamente a Ti e andar com Jesus Cristo, seguindo os seus passos, porque há salvação para ela, há salvação para ele, há salvação para cada um de nós. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Forte abraço, Deus te abençoe. Gostou do vídeo? Então pega o vídeo, manda para os seus amigos, para os seus contatos, espalhe esse vídeo por todos os lugares. Se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso canal para outras pessoas, por favor. E também faça os seus comentários agora aqui no nosso canal, certo? E mais um detalhe, curta o vídeo, dê o seu like e assim mais pessoas serão alcançadas. Forte abraço, Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.